Você já está me seguindo no Instagram? Se você ainda não estiver, o meu Instagram é canal Profiléu. Também temos uma conta no Twitter que é @profileoficial e aqui o canal do YouTube. Se inscreva no canal para que você não perca nenhum dos nossos conteúdos diários. Todos os dias temos aqui em média 3 a 4 vídeos, dependendo, né? Durante a semana 4 vídeos, aos finais de semana são 3 vídeos. Então ative as notificações para que você não perca nenhum dos conteúdos que nós passamos aqui. Também considere deixar o like, isso ajuda muito aqui o canal, porque mostra para o YouTube que nós temos aqui qualidade. Então também deixe seu like e comente, o seu comentário sempre fundamental. E eu gostaria de noticiar aqui para vocês, trazer uma preocupação que foi pautada no portal O Antagonista. O Antagonista ele é interessante, eu tenho muitas minhas críticas, principalmente quando eles emitem opinião, mas mas várias notícias o Antagonista eles acabam puxando de outros sites, de outros portais, de outros jornais. Então é como se o Antagonista ele fosse uma concentração, como se fosse um trivago. O Antagonista é um trivago só que para notícias, então você consegue entrar lá e se atualizar. Então o Antagonista ele é interessante por conta disso. E ele mostrou uma certa preocupação que vai ser uma preocupação grande do governo Bolsonaro ao longo desse ano de 2020. Isso porque em 2021, por conta do teto dos gastos, daquela PEC de teto dos gastos, o governo Bolsonaro pode ter alguns problemas administrativos. E aqui o Antagonista ele traz de um modo bastante bombástico, bastante chamativo, né? O cálculo para abalar o mandato de Bolsonaro. Se o Congresso Nacional não aprovar a PEC emergencial nos próximos meses, o teto do gasto estoura em 2021. Segundo a Folha de São Paulo, já há parlamentares fazendo o cálculo de que, abre aspas, a trajetória negativa poderia abalar a reta final do mandato de Jair Bolsonaro, fecha aspas. Então, nós temos um momento bastante delicado para Bolsonaro, que é esse teto dos gastos, e ele já vinha falando algumas vezes ao longo de todo o ano 2019 a respeito desse teto dos gastos, até quando nós tivemos aquela cortes, contingenciamento do ensino, foi também por conta do medo de Bolsonaro de estourar o teto dos gastos. E o Antagonista também publicou no mesmo dia uma agenda conjunta de Bolsonaro com Rodrigo Maia. A agenda conjunta de Bolsonaro e Maia. Jair Bolsonaro e Rodrigo Maia estudam a construção de uma agenda comum de projetos para 2020 no Legislativo. Isso quem passou essa informação foi Andréa Sadi, do G1. O presidente da Câmara já teria informado ao Planalto que a prioridade da casa é a reforma tributária, votada possivelmente no primeiro semestre. Para o governo, o ideal seria aprovar as reformas tributárias e administrativas neste ano. Porém, na avaliação de congressistas, a equipe econômica atrasou a discussão da reforma administrativa ao não enviá-la ao Congresso em 2019, como estava combinado. E outros parlamentares estão dizendo que é quase uma utopia Bolsonaro conseguir aprovar a reforma administrativa e a reforma tributária em 2020. Isso porque nós temos as eleições municipais e muitos deputados tem pretensões em disputar as prefeituras de sua cidade. Então, se você tiver uma votação que possa ser uma votação negativa para a população, como no caso a reforma da Previdência, essa votação negativa pode comprometer o desempenho eleitoral desses deputados nas eleições municipais. E obviamente que ninguém quer comprometer o seu desempenho, a sua campanha eleitoral, por conta de uma votação. Então muitos já dizem que é praticamente uma utopia essas duas votações no ano de 2020. E nós temos que lembrar também que Bolsonaro, apesar dele ter cedido ao toma lá da cá, podemos dizer assim, para aprovar a reforma da Previdência, negociando várias emendas, Bolsonaro demorou para pagar essas emendas, pagou em partes, então há uma dificuldade estabelecida entre Bolsonaro e o Congresso. E Bolsonaro vai ter que rebolar bastante, porque se ele não aprovar a PEC emergencial nos próximos meses, há uma dificuldade e problemas com o teto dos gastos em 2021. Então o Bolsonaro vai ter que negociar demais com o Congresso e como ele vai ter que negociar, né? Isso é algo emergencial para ele, é algo fundamental para o governo. Nessa negociação ele está em desvantagem, porque existem três poderes, três variáveis, melhor dizendo, durante uma negociação. Uma delas é poder, ou seja, a diferença de poder entre você e a pessoa que você está negociando. Informação, que é a quantidade de informação que você tem a respeito de um assunto para poder negociar. E a última variável é o tempo. O tempo ele joga contra a negociação ou a favor. E no caso aqui, Bolsonaro ele tem
pouco tempo. O tempo pesa contra Bolsonaro, então essa negociação tende mais para o lado do Congresso. Mas precisamos esperar como vai ser o relacionamento de Bolsonaro com o Congresso no ano de 2019, no ano de 2020. Ainda há o recesso parlamentar, então nós precisamos esperar para ver como que isso vai ocorrer quando o Congresso voltar às suas atividades. Se você gostou desse vídeo, ative as notificações, me siga no Twitter, @profileoficial, e também no Instagram, canal Profiléu. Opa, não fechei.